Pessoal, então, boa tarde. Hoje é dia 11 de março de 2021. Vamos dar continuidade à nossa aula de bioresinas. Tá bom. Na última aula, nós terminamos de falar, né, sobre a química circular e terminamos de apresentar os 12 princípios. Maravilha. Hoje, a gente vai começar a falar sobre algo que nos é mais familiar, tá? Vamos começar a falar, então, sobre monômeros e sobre polímeros. Vamos começar o nosso papo de hoje, então, falando a respeito dos conceitos básicos sobre fontes de materiais renováveis capazes de serem polimerizados. Para vocês isso não tem muito segredo, né? Porque vocês com certeza já conhecem quais são os pré-requisitos para que a gente considere uma micromolécula dessa como um monômero. Vamos repassar isso aí rapidinho. O que a gente precisa, né? O que é a condição sine qua non que a gente está buscando? Essas moléculas, elas têm que ter funcionalidade maior do que 2. Se a gente não tiver micromoléculas com funcionalidade maior do que 2, ou seja, com pelo menos 2 grupos funcionais capazes de reagir entre si, a gente não vai ter uma macromolécula no final do nosso processo. E quando a gente olha aqui para esses exemplos que estão sendo projetados agora, fica bastante evidente a presença de alguns sítios reativos que são muito úteis para a gente enquanto cientistas de materiais poliméricos. Por exemplo, aqui no ácido linoleico, vocês devem conseguir ver com facilidade a presença dessas insaturações. E essas insaturações, sim, são sítios muito importantes para que nós possamos produzir materiais macromoleculares, tanto por polimerizações via adição, quanto por polimerizações via policondensação, se a gente imaginar a formação de um intermediário ali. Por exemplo, essas insaturações podem ser usadas para produzir um epóxido, que é uma espécie muito reativa. É uma alternativa muito legal, então, se a gente pensar nesse tipo de micromolécula para um sistema de polimerização em etapas. Olha do lado ali o que a gente tem, o ácido cinâmico. O ácido cinâmico ele tem um negócio interessante que, repara, que além de ser uma espécie bastante interessante do ponto de vista da ciência de polímeros, porque ela tem uma insaturação alifática, né? Tem um ácido carboxílico ali pendurado, tá? Que é bastante interessante, no caso, para a gente pensar em mudar a acidez de meio, tá? Mas eu diria que essa micromolécula, o principal atrativo dela é aquele anel aromático, um fenol. Isso dali pode ser usado para um processo de polimerização que é conhecido já há muito tempo, né? Que é das resinas fenolformaldeído. Então tem várias possibilidades de ataque nesse tipo de molécula. E repara que ela carrega com si ainda duas características muito interessantes. A primeira é funcionar como um fungicida. E a segunda é ter um certo aroma parecido com canela. Isso é muito legal. Porque, no final das contas, a gente pode começar a pensar em agregar funcionalidades ou aplicações para esses materiais. Olha o outro ali. O ácido X2-N-dioico. Também tem uma insaturação no meio da cadeia, que pode ser muito útil para a gente trabalhar poliadições
ou como intermediário, né, uma policondensação, e produzir macromoléculas. Uma bem conhecida ali, ó, o isopreno. O isopreno a gente conhece bastante porque a gente usa para fazer uma borracha, tá? O poliisopreno. Tá, eu acho que é importante falar que nesse caso aqui do poliisopreno, né, isso daqui seria um sítio, tá, de funcionalidade 2, esse outro sítio de funcionalidade 2 também, tá, e na verdade isso daqui vai ter um rearranjo, não sei se vocês lembram, né, tem um rearranjo no meio dessa estrutura em que a dupla ligação é transferida para esses carbonos centrais, né? E, na verdade, os sítios ficam no primeiro e no último carbono, da funcionalidade 2, então, no final da história, tá? Olha outros exemplos aí. A pigenina, que tem também, olha que coisa interessante, algumas características muito legais, olha. Ela é antioxidante, anti-inflamatório, anticancerígeno. Aí as fontes mais comuns são limão, brócolis e tomate. Então, o que, que acontece? Vocês podem pensar uma estrutura dessa como um material que pode ser a base, ou pelo menos parte de um sistema modificado, de um sistema macromolecular modificado, que vai ser muito útil por conta de natureza química e interação química para produzir, por exemplo, um sistema de liberação controlada da própria pigenina. Essa é uma estratégia muito legal. Vocês podem imaginar assim, nesse caso aqui em particular, o que a gente vai ter de novo é um fenol. Então, esse fenol ele pode ser usado para produzir um sistema macromolecular, tá? Ou pelo menos para modificar um sistema macromolecular, que vai, então, ter uma série de moléculas modificadas, né, de apigenina, no meio dessa macroestrutura. E aí o que, que acontece? Essa macroestrutura ela passa a ter uma similaridade química bem maior com a própria apigenina. Se tem uma similaridade química maior, vai provavelmente produzir maiores interações intermoleculares, o que vai levar certamente à diminuição da taxa de liberação desse tipo de ativo da macromolécula. Ou seja, vocês conseguem liberações cada vez mais controladas, cada vez mais lentas. Outra molécula bastante interessante, o ácido azelaico, que já é naturalmente um anti-inflamatório. Olha que legal, aqui a gente tem 2 ácidos carboxílicos terminais. Esses 2 ácidos carboxílicos terminais podem ser usados para reações com polióis, com poliaminas. Se você fizer uma reação com poliol, você vai produzir um poliéster. E se você fizer com uma amina, você vai ter uma poliamida. Todos são bem conhecidos da gente. Olha esse outro aqui, a bicina. É um anticoagulante. Quando a gente olha para esse tipo de estrutura aqui, olha, é assim, isso tem que chamar a atenção da gente. Aqui, de novo, ó, repara, a gente tem 2 hidroxilas terminais que são, com certeza, muito úteis para polimerizações do tipo condensação. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nós, na condição de cientistas que estão interessados na produção de macromoléculas, a gente tem que ter um olho clínico para essas estruturas. A gente tem que olhar para elas e imaginar como que a gente vai poder usar isso para criar uma macromolécula. Olha outro exemplo aí. O ácido anacárdico.
outro anticancerígeno natural. De novo, a gente tem fenol, a gente tem insaturações alifáticas, da mesma forma que no cardanol. O cardanol em si é muito interessante, porque o cardanol é base para uma série de resinas fenólicas, tá? Que são relativamente fáceis de fazer. Quando a gente pensa aqui no cardanol, forçar a reação desse anel fenólico não é uma coisa muito difícil, não. A gente já trabalhou isso várias vezes no grupo, via catálise ácida, catálise básica, cada vez buscando alguma propriedade um pouco diferente para preparar lá os sistemas sorvedores ou sistemas de liberação de ativos que a gente fez aí ao longo da vida. Tá. É muito interessante olhar para essa molécula, porque, assim, ela, do ponto de vista da polimerização, ela é um clássico, porque vocês podem pensar com facilidade e funciona, tá? Tanto polimerizações em etapa quanto polimerizações em cadeia. Se você usar o anel fenólico, você vai produzir, sim, né, polimerizações em etapas, tá? E essas insaturações aqui funcionam muito bem para polimerização em cadeia, mas repara, só a catiônica. Funciona muito bem aqui com a catiônica. Então, se um dia vocês forem testar, procurem a respeito. Quem já trabalhou muito com essa parte da polimerização catiônica desse tipo de monômero é a professora Cláudia Elias. Então, procurar no meio da literatura que ela produziu certamente vai ser um avanço. Eu acho que no meu grupo a gente fez catiônica disso uma vez, e ainda assim usando um agente de iniciação catiônico de baixa eficiência. Não foi nada muito elaborado, não. Olha o outro bichão aqui que a gente está bastante acostumado a ver, e isso daqui já é em si uma macromolécula. Tá? Essa macromolécula aqui, no caso, é a lignina. E repara que eu estou mostrando para vocês aqui uma fração de uma molécula de lignina. Quer dizer, ela é maior do que isso ainda. E se vocês observarem aqui as extremidades, vocês vão ver, ó, um tracinho, né, uma ligação com uma macromolécula aqui da lignina, né, outro tracinho, outra ligação com lignina. Ou seja, isso aí é gigantesco. A gente só está vendo ali uma fração no meio dessa macromolécula. Legal, a lignina também ela é muito interessante do ponto de vista da ciência macromolecular, porque nós podemos usar essa macromolécula como um sistema útil para extensão de cadeia, para aumento de massa molar média, já usando esses vários anéis fenólicos que ela tem na própria estrutura, né, como pontos de ancoragem, tá, para outras macromoléculas que a gente queira pendurar ali. Ok. O que a gente tem que procurar, então? Eu gosto sempre de pensar assim, além da questão básica da ciência de polímeros, né, que é tentar achar uma micromolécula com funcionalidade 2 ou maior do que 2, a gente também, principalmente quando a gente está trabalhando com esses recursos renováveis, a gente deve se preocupar com o que a gente pode fazer com esse tipo de recurso. Então, repare o seguinte, tem uma série de substâncias que eu já mostrei aqui rapidamente para vocês, que tem características, funções naturais que são muito, muito interessantes. Como, por exemplo, funcionam como anti-inflamatórios, como anticoagulantes, ou para inibição de algum outro processo. Uau! Então, imagina o seguinte, uma macromolécula formada por essas micromoléculas.
qual será a aplicação disso? Será que esse tipo de estrutura, por si só, na medida em que nós conseguirmos preparar, né, esse tipo de macroestrutura derivada dessas micromoléculas, e essa macroestrutura ainda seja biodegradável ou bioabsorvível, será que a gente não está já pensando em um sistema intrínseco para esse tipo de ação anti-inflamatória, anticoagulante, por aí vai, né, que à medida que ele vai sendo consumido pelo nosso organismo ou pelo ambiente onde ele foi depositado, ele vai liberando essas micromoléculas que têm uma função específica. Bom, isso aí é uma pergunta muito interessante e que certamente é uma estratégia muito legal para agregar valor a esse tipo de macromolécula formada a partir dessas micromoléculas disponíveis na natureza. Bom, aí que tá, né? Como é que isso funciona? Primeira coisa que vocês têm que pensar é qual é a micromolécula que vocês têm à disposição. Olha para ela, vê se ela tem sítios funcionais que são capazes de serem usados aí em polimerizações ou na formação de macromoléculas, tá? E esse é o primeiro passo. Se vocês puderem agregar, então, alguma função natural a esse sistema, já intrínseca da molécula, né, do monômero que vocês estão usando, nossa, ainda é melhor. E também tem o seguinte, depois que a macromolécula está formada, o que acontece? Bom, para que ela pode ser útil? Eu posso olhar para alguns desses sistemas, por exemplo, esses sistemas que são compostos por uma série de anéis aromáticos, né, de fenóis, como, por exemplo, a lignina, e eu posso já imaginar ela muito parecida, por exemplo, com aquela sopa que é o petróleo. Então, um sistema sorvedor formado com esse tipo de molécula, macromolécula, depende do tamanho, se a gente vai querer trabalhar já com ela como macro, ou se a gente vai querer fracionar, tem uma chance muito grande de ser um sistema que vai ser um bom sorvedor de petróleo, que tem uma natureza química bastante similar ao do sistema macromolecular que eu estou preparando. Em outras palavras, quando eu começo a fazer isso, eu posso usar um termo bastante interessante, que é o termo engenheirar. Na verdade, eu estou pegando essas micromoléculas de origem natural, ou mesmo esses sistemas macromoleculares naturais, e estou modificando eles de forma a que eles atendam a uma determinada solicitação. Como, por exemplo, sensor, um material sensível a variações de pressão, a variações de temperatura. Claro que dificilmente a gente vai fazer isso usando só um material de fonte renovável. Muito provavelmente a gente vai precisar também de agregar, né, propriedades extra nesse tipo de material, usando um outro polímero, um polímero condutor, como já falei com vocês, ou outra alternativa. Sistemas de liberação de ativos, isso daqui é antigo, né? Aí, drug delivery, mas não, vai muito além que o drug delivery. Isso daqui é uma oportunidade de ouro que vocês devem pensar. Muitas vezes a gente fica travado nessa questão do drug delivery, mas esses sistemas que liberam fármacos, eles podem liberar qualquer outro ativo. Então, tem várias possibilidades de atuação para esse tipo de sistema de liberação controlada. Uma coisa muito interessante, por exemplo, é nesse ramo de fertilizantes, que eu já tinha conversado com vocês. E também a parte da limpeza ambiental, né? Que, nossa, é outro termo que também já foi muito melhorado, é recuperação ambiental. Você limpar o meio ambiente é uma das coisas que você pode fazer para recuperar o ambiente.
Nesse caso, a gente pode pensar numa série de coisas aí, como, por exemplo, os sorvedores de petróleo, sorvedores de metais pesados, os próprios sistemas de liberação de micro e macronutrientes, né, que estão no caso anterior, né, que é a liberação de ativos, mas que cabem muito bem para aplicações em recuperação ambiental, e por aí vai. Mas a gente deve sempre se preocupar com o problema do valor, né? O custo do nosso produto geralmente é mais caro do que os produtos, do que as micromoléculas, os monômeros análogos vindos de fontes petroquímicas. A gente depois vai conversar um pouco mais sobre isso, e até mesmo naquele artigo que eu mandei hoje para vocês do Satan, vocês vão ver lá, nome curioso, né? É o nome do autor, para quem não entendeu, né? O primeiro autor do artigo chama Satan. Eles fizeram, então, uma comparação, lá fizeram uma análise a respeito do valor do 1,4-butano-diol. O 1,4-butano-diol é um caso muito interessante, que é muito usado e majoritariamente de fonte petroquímica. E vocês vão ver lá no trabalho do Satan que, no final das contas, as rotas biotecnológicas que eles propuseram lá, conseguem um 4-butano-diol mais barato do que o petroquímico. Tipo, $1,8 por quilo contra 2,5. Ou seja, a rota biotecnológica já é economicamente viável. E esse é o primeiro passo. A gente já conversou bastante sobre isso aí ao longo desse nosso curso. Se você não tiver um preço competitivo, dificilmente você vai deslocar grandes volumes de um determinado produto. Você pode pensar em atividades muito específicas, né, onde você vai ter valor agregado muito alto, então o preço de partida dos teus monômeros não vai fazer diferença. E uma das formas, então, da gente tentar melhorar esses materiais, olha, é essa via nanotecnológica. A gente fala demais nisso. Oi, fala, Leni. Só um adentro que eu também acho assim. Uma das maiores limitações dos biopolímeros é essa questão do valor mesmo, né? Porque eles possuem ótimas propriedades, eu estou vendo isso muito no meu seminário, porque é em cima disso tudo, né? E o custo é muito elevado, por isso que não é tão produzido, nem tão estudado, tanto no Brasil quanto no mundo, né? É assim, por enquanto. Sim, por enquanto, porque repara, até outro dia desse, eu falava muito com vocês do ácido succínico. O ácido succínico é um grande exemplo de um monômero que era muito caro, era uma curiosidade química, era uma curiosidade na ciência de polímeros também, para a produção do polissuccinato de butileno, e via preparo, né, o preparo via rotas biotecnológicas, o preço dele caiu absurdamente, a ponto de ficar mais competitivo que o petroquímico. E isso aconteceu recentemente com um 4-butano-diol. Porque antigamente eu estou falando coisa de 4 anos atrás, algum negócio assim, tá? Você tinha que pegar, né, se você quisesse imaginar, né, uma estrutura realmente verdinha e tal, você tinha que pegar esse ácido succínico e transformar o ácido succínico em 4-butano-diol, porque não tinha uma rota biotecnológica economicamente viável para a produção desse monômero específico, e você vê agora já tem, né, pouco tempo depois. Como é que era? 2014, a gente não tinha nem ideia disso. Aí você vê esse artigo que eu disponibilizei para vocês hoje, já é de 2019, quer dizer, em 5 anos, um negócio que a gente não sabia como fazer, agora já é economicamente viável. Quer dizer,
A tendência é que essas rotas biotecnológicas sejam cada vez mais produtivas, cada vez mais ativas, e espero que em um futuro próximo a gente migre muita coisa para esse tipo de plataforma. Tá? Mas, por enquanto, não, vale a ideia que a gente está discutindo aqui. Via de regra, esses monômeros são mais caros e a gente precisa de valor agregado. Para melhorar, então, o valor, o que você tem que fazer? Você tem que produzir esse material. Né? Produzir no sentido de deixar ele mais bonito, mais atraente. Né? E nada melhor para fazer esse tipo de coisa do que pensar na produção, principalmente de nanocompósitos. Se vocês lembrarem, né, das conversas que vocês já devem ter tido aí com outros colegas a respeito do preparo de nanocompósitos, vocês vão ver que essas nanopartículas, por terem uma área superficial absurdamente gigante, né, em comparação com a quantidade de átomos que tem no interior, né, de cada partícula dessa, você tem mais átomos, né, na superfície do que no bulk dessas nanopartículas. Elas têm propriedades que são muito, muito diferenciadas das macropartículas. E outra coisa que é muito legal é que pequenas quantidades dessas nanopartículas mudam drasticamente as propriedades dos sistemas que as aprisionam. Ou seja, você tem uma matriz onde você coloca essas nanopartículas, quantidades muito pequenas, às vezes 0,5% é o suficiente para você mudar drasticamente as propriedades de um sistema desse. Então, com uma quantidade muito pequena de uma carga, que também é muito específica, e que vocês vão dizer, nossa, também deve ter um valor agregado, um valor agregado não, também deve ter um valor, um custo bem elevado, a gente consegue produzir materiais de maior valor agregado que, sim, podem ser muito úteis em aplicações muito específicas. E aí, quando eu falo essa questão do custo de nanopartícula, olha só, isso também é outra coisa que é bastante relativa. Você vê assim, o preço do preparo dessas nanopartículas tem diminuído muito. Fernando, se você olhar lá, nanopartículas, por exemplo, dióxido de ferro, você compra, sei lá, como é que era? 1 grama por 5, 7 mil dólares, dependendo de onde você vai comprar. Sim, mas aí, olha só, você está falando de nanopartículas que são específicas para aplicações biomédicas, né, também muito específicas. E a tendência é que mais e mais empresas vão ser capazes de produzir esses nanomateriais. A gente vê uma corrida aí, tem uma série de startups que estão muito interessadas na produção dessas nanopartículas. Por exemplo, agora mesmo, num projeto que a gente estava trabalhando, elas vinham da Espanha. Tinha uma equipe, né, que trabalhava lá na contraparte espanhola, que resolveu migrar para produzir nanopartícula. Então, os caras preparam nanopartículas de dióxido de ferro modificadas com sílica, não modificadas, e por aí vai. E é o trabalho deles. Né? E o preço é muito mais competitivo do que o preço dessas nanopartículas pensadas para aplicações, né, exclusivamente para aplicações médicas. Tá? Então, a gente vai ver isso mudar muito. Tenho certeza que daqui a uns 10 anos a gente vai estar falando de nanopartículas com preços assim, muito, muito competitivos, e muito provavelmente não vai valer mais a pena a produção dessas nanopartículas nos nossos laboratórios. Hoje em dia, muito provavelmente nos laboratórios que vocês fazem parte, vocês devem perceber que uma considerável quantidade de trabalho usada para a produção desses nanosistemas, né, dessas nanopartículas, nanotubos, e por aí vai.
E assim, tá, a gente faz isso, né? Mas se a gente não precisasse fazer, ia ser ótimo. Se isso fosse muito disponível, tivesse um custo bem baixo, nossa, ia ser maravilhoso. E provavelmente a gente vai caminhar para isso, porque pessoas vão se especializar no preparo desse tipo de nanomaterial e vão vender esse nanomaterial em escala. E quanto mais eles venderem, melhor. Mais barato vai ficar. Essa que é a ideia. Assim, quando eu penso em nanomodificação, já me vem logo à cabeça algumas coisas do tipo, eu quero modificar propriedades elétricas, magnéticas, ópticas. Isso é muito legal. Isso é muito bacana, porque assim, às vezes isso é mais fácil do que a gente imagina. Tá? Por exemplo, modificar a propriedade magnética. Cara, prepara uma magnetita, magnetita por coprecipitação é provavelmente a forma mais fácil de fazer. Tem muito problema em controle, né, do processo. Você, algumas vezes, produz umas nanopartículas que não são tão boas, mas aí é uma questão de você ter uma heurística funcionando no teu grupo que te diga, né, quando que isso está bom e quando que não está. Quando não está bom, infelizmente, você descarta ou pensa numa aplicação secundária para elas. Mas na maioria das vezes a gente consegue fazer nanopartículas de elevada força magnética, tamanho controlado e por aí vai. Depende de um pouco de trabalho para começar a fazer isso, mas depois a coisa desenrola. Aí depois que você começa a produzir essas nanopartículas numa quantidade um pouco maior e controlando as propriedades, nossa, você pode começar a salpicar isso em quase tudo que você faz. Desde os sistemas de recuperação ambiental até os sistemas de liberação controlada, os sistemas que estão ligados com alguma aplicação no campo de sensores e por aí vai. A propriedade elétrica é a coisa mais besta que tem no mundo de você modificar, né? Quando você começa a pensar em propriedades elétricas, nossa, a primeira coisa que tem que vir à mente da gente é provavelmente uma das nanoestruturas mais antigas que a gente conhece, que é o negro de fumo. Mas o negro de fumo aglomera. Sim, ele aglomera, tá? Mas é um material muito, muito pequeno. Beleza. E quando você pensa, então, em preparar materiais, né, com nanopartículas de negro de fumo, coisas muito interessantes acontecem, principalmente com a condutividade. Pequenas quantidades, né, do negro de fumo, que ele vai ter, no final das contas, um aspecto... É como se fossem muitas bolinhas pequenininhas ligadas entre si, formando algo parecido com um cachinho de uva. Então, imagina que você vai ter vários cachinhos daquele ali, então você tem uma razão de aspecto que é bastante diferenciada quando você pensa, por exemplo, em partículas que são esféricas. Partículas esféricas são muito problemáticas. Quando você pensa, por exemplo, em percolação, percolação é um conceito que rege a mudança de uma determinada propriedade do material que você está avaliando, né, de um patamar para outro completamente diferente, como, por exemplo, você tem algo que é transparente e passa a ser opaco. Não é difícil de imaginar. No nosso mundo, por exemplo, seria o caso de você ter uma placa de um sistema que tivesse sido amorfizado, né, e de repente você aquecesse isso devagarzinho e propiciasse a cristalização, né, de segmentos do material macromolecular dessa placa. O que vai acontecer? Ela vai ficar opaca. Então você teve uma transição, né, que a gente pode chamar de percolativa. Tá? Maravilha. A gente costuma pensar mais nisso na parte elétrica. Você começa a colocar várias partículazinhas dentro da tua matriz polimérica, e o que acontece? Como você tem muita matriz e pouca partícula,
essas partículas, na medida em que você acrescenta elas à matriz, elas continuam isoladas, até um determinado momento em que você começa a aumentar tanta quantidade delas nesse meio, que elas começam a entrar em contato. Quando elas entram em contato e formam um caminho condutor, nós dizemos que esse material percolou, ou seja, ele passou de um isolante elétrico para um condutor elétrico. Isso aí é muito legal de fazer usando negro de fumo, além de ser relativamente barato de fazer. Propriedades ópticas, de novo, a questão da cristalização, a questão da inserção de alguma nanopartícula no meio do sistema. Por exemplo, se você pega uma folha de papel, a gente já fez isso várias vezes aí, e nanomodifica essa folha com polianilina, vocês vão ver que a cor do sistema muda. Ele muda de algo esbranquiçado para algo esverdeado ou azulado. Tipo aqui, ó. Olha só que coisa interessante. Isso daqui foi uma das primeiras vezes que a gente fez. Isso foi, olha lá, foi em 2009, cara. Pô, tem algum tempo já. Aqui, nesse caso em particular, nós preparamos nanopartículas de polianilina por emulsão e fizemos a nanomodificação dessas placas de celulose por capilaridade. Isso daí faz toda a diferença. Então, no final das contas, a gente tinha aquela emulsão, pegava as placas de celulose, mergulhava lá no becão que estava com essa emulsão e deixava por capilaridade essas nanopartículas difundirem no meio aí dessa massa. Gente, o que acontece quando a gente faz isso? A gente está modificando muito as propriedades ópticas desse tipo de material. Se vocês olharem também, as propriedades elétricas são bastante modificadas. Você vê ali, ó, o papel puro estava na ordem ali de 1,4 vezes 10 a 10 ou 1 centímetro. A polianilina é muito, muito mais condutora do que o papel. Olha lá, ó, a resistência dela é muito menor do que a resistência do papel. É uma resistência de 1,9 vezes 10 a 2 ou 1 centímetro. Isso está dizendo para a gente que a resistência elétrica, vamos pensar em termos da condutividade, a condutividade dessa polianilina é 74 milhões de vezes maior do que a do papel. Isso é coisa pra caramba. Tá? Mas repara, a gente não vai colocar a polianilina pura em cima desse sistema. Tá? Então a gente vai nanomodificar esse sistema com polianilina. Legal. Olha o que acontece com o papel nanomodificado. A resistência elétrica dele, tá? Quando a gente pensa no papel puro e pro papel e compara com o papel nanomodificado, ela cai de 1,4 vezes 10 a 10, ou 1 centímetro, para 5,4 vezes 10 a 8. Ou seja, essa amostra é 26 vezes mais condutora do que o papel puro. 26 vezes pode parecer pouco, mas na verdade não é. Isso daí já permite a gente diminuir drasticamente as diferenças de potencial que a gente tem que aplicar nesse tipo de material para fazer as leituras elétricas. Então a gente está falando em, de repente, mudar, né, de uma fonte de 100 volts para uma fonte de 9 volts. Isso é significativo. E o mais legal de tudo foi essa conta que a gente conseguiu fazer a partir de uma placona modificada. Olha isso daí. A quantidade de polianilina que foi incorporada no papel é da ordem de 1,3 vezes 10 a menos 4 gramas por centímetro quadrado. Caramba, 1,3 vezes 10 a menos 4 gramas por centímetro quadrado. Deu um trabalho danado conseguir determinar isso daí. Mas é muito curioso porque a gente vê que a quantidade de material, né, de fonte não renovável utilizado aí é extremamente pequeno. E embora isso não tenha produzido
modificações, né, violentas na questão da condutividade, esse papel passou a ser um indicador de vapores ácidos muito, muito eficiente. Então a gente usava ele, por exemplo, para fazer a detecção de ácido clorídrico, vapores de ácido clorídrico. E a gente conseguia ver, né, uma mudança significativa na coloração desse sistema, que passava de um azulado para um esverdeado, como esse que vocês estão vendo aí. Então, galera, o que eu estou querendo dizer para vocês é, uau, trabalhar com algo 100% de fonte renovável pode ser que não seja economicamente viável para vocês, não seja viável cientificamente, sei lá. Mas repara, a nanomodificação desses materiais, uau, produz aí alterações que são realmente muito legais, que valem muito a pena serem exploradas, tá, para produzir materiais que são diferenciados. Esse tipo de coisa também tem que estar bastante fixado na mente de vocês. Então procurar esses sistemas com funcionalidade 2 ou maior do que 2, que eles vão funcionar como monômeros, ou pelo menos vão poder funcionar como modificadores, né, no meio dessas polimerizações a que a gente vai sempre querer fazer, e depois pensar em alguma forma de conseguir nanomodificar esses materiais. Se vocês fizerem isso, o céu é o limite. Vocês podem fazer quase tudo com esses materiais nanomodificados, e vocês ainda vão poder dizer que esses materiais são verdes, sim, sem nenhum trocadilho, igual nesse caso aqui, porque você tem a polianilina que é verde, você fala, o material é verde. Não, ele é verde porque ele é majoritariamente de fonte renovável. Olha lá, 1,3 vezes 10 a menos 4 gramas de polianilina por centímetro quadrado. Uau, isso é uma quantidade realmente muito pequena. Beleza, vamos avançar então? Que até aqui eu acho que não tinha novidade nenhuma. Oi, Ângela, quer falar alguma coisa? Não, professor, já disse que vamos. Tá legal. Até ali a gente não tem novidade nenhuma, vamos falar um pouco agora sobre os biopolímeros, tá? E tentar começar a pensar nas principais classes, quais são mais importantes para a gente. Ok. Toda vez que eu começo a falar de biopolímeros, eu gosto muito de mostrar essa frase aqui do Zinn, que é de um artigo dele de 2001. O Zinn diz assim: a natureza foi sábia ao escolher os polímeros como forma de armazenamento de energia e de carbono, uma vez que as longas cadeias dos polímeros os tornam insolúveis no citoplasma do micro-organismo, evitando então o problema da pressão osmótica. Vocês já pararam para pensar nisso? Pressão osmótica? Se ao invés da gente ter, né, esses micro-organismos no caso, né, se ao invés deles terem como fonte de energia uma macromolécula lá, grandona, né, que eles deixam acumuladinha e bem compacta dentro desse micro-organismozinho, eles tivessem várias partículas, várias moléculas pequenininhas, você ia ter um problema de pressão osmótica, e no final das contas, quanto mais dessas micromoléculas tivessem inseridas dentro desse micro-organismo, maior a pressão osmótica a ponto deles explodirem. Isso certamente ia ser um fator que dificultaria bastante a vida, pelo menos da forma como nós a conhecemos. Então, legal isso, né? Ver que a natureza foi muito sábia quando escolheu esse tipo de mecanismo, materiais macromoleculares para fazer o acúmulo de energia e de carbono. Bacana. Tá. Outra coisa que é muito relevante para a gente discutir é, na verdade, assim, pensar nas definições. Poxa, repara que a gente tem aqui dois termos que a gente costuma usar sem pensar muito neles e no significado deles, mas dependendo de como você abordar isso, você vai ver significados diferentes para esses termos, polímeros verdes e biopolímeros.
Eu gosto também de lembrar muito desses dois pesquisadores, Bastos e Pradella. O que acontece, então? Bastos, nessa definição de 2017, é mais focada nos detalhes e nas diferenças. Tenta ser mais específico, tenta classificar de uma forma mais minuciosa essas duas denominações. Então, quando a gente pensa, né, nas definições de Bastos, a gente tem lá que polímeros verdes são polímeros sintéticos que empregam matérias-primas renováveis, enquanto que biopolímeros envolve mesmo a questão do bio. Tem que ter alguma biogênese para que esses materiais sejam considerados como biopolímeros. Então, nas palavras de Bastos, biopolímeros são polímeros cuja formação vai envolver biossíntese. O caso, então, desses micro-organismos que vão fazer aí o acúmulo de carbono. Fala aí, João. Fernando, no caso, então, aquela outra denominação que às vezes a gente vê escrito de chamar de polímeros naturais, seria o equivalente a essa definição de Bastos? Isso aí, do biopolímero. Tá, perfeito, entendido. Maravilha. Obrigado. E tem também a definição do Pradella. Aqui para o Pradella, biopolímero é um polímero oriundo de matérias-primas renováveis. Caramba! Quando a gente olha para a definição do Pradella, repara, as duas definições ali mostradas anteriormente, né, polímeros verdes e biopolímeros, encaixam ali na definição de biopolímeros de Pradella. Porque, repara, matéria-prima renovável, ácido succínico e um 4-butanodiol. Se a gente fosse usar a definição de Bastos, ia ser polímero verde. Mas, poxa, são feitos de duas matérias-primas renováveis, o ácido succínico e um 4-butanodiol. Então, para o Pradella, isso é um biopolímero. Faz sentido, né? Da mesma forma que aquela outra classe, né, dos polímeros formados via alguma biossíntese, aí a gente pode pensar em celulose, polihidroxalcanoato, quitina e por aí vai, tá? São também biopolímeros. Pessoalmente, eu gosto muito dessa definição do Pradella, porque no final das contas você usa uma palavra só que engloba todo mundo. Então você está fazendo biopolímeros. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que pensar que sempre vocês vão encontrar alguém, né, na vida acadêmica de vocês que vai querer discutir esse negócio. Então tenham isso em mente. Como que vocês vão querer tratar os materiais de vocês? Pode ser que seja muito importante para o trabalho de vocês, para o que vocês estão fazendo, diferenciar essas duas classes, polímeros verdes e biopolímeros. Sei lá, se você está produzindo polietileno verde, cara, talvez seja legal você falar em polímero verde. Sei lá, não sei como é que você vai pensar no marketing disso. E como é que você vai querer vender essa tua ideia. Isso daí, no final das contas, é outra etapa da vida acadêmica, ou profissional, que é uma escolha que vocês vão ter que fazer. Não adianta eu dizer para vocês como é que é melhor vocês chamarem. Polímero verde, biopolímero, ou geralzão biopolímero. Estou dizendo para vocês que eu gosto do geralzão, né, que vem ali do Pradella, que é biopolímeros. Serve para designar aqueles dois lá. Depende de quem está usando o termo. Tá legal? Então, sempre tentem referenciar. Eu estou falando de biopolímeros, né, usando a definição do Pradella.
Eu estou falando de biopolímeros usando a definição de Bastos. Tá certo? Faz diferença. Vocês estão aí? Estamos sim, Fernando. Legal, maravilha. Muito bem. É isso, gente. Olha só. Então, é meio que o gosto do freguês, tá? Vocês têm que pensar nisso daí da melhor forma para vocês apresentarem os seus materiais. Ok, vamos pensar aqui em exemplos de biopolímeros. Então, olha só, tem uma lista aqui, ó. A gente tem os polilactatos, vem do ácido lático. Os polihidroxialcanoatos são acumulados por micro-organismos e alguns vegetais. Os polímeros de amido são acumulados por vegetais. A xantana, algas, microalgas, alguma coisa assim. Macroalgas. Macroalgas. Obrigado. As resinas que são oriundas dos fenóis naturais, né, aí a gente vai lembrar do cardanol, acho que é sempre um bom exemplo, né, que vem do líquido da castanha do caju. As poliamidas. Poliamida, a gente consegue fazer algumas poliamidas a partir do ácido ricinoleico, tá? Que vem da mamona, isso também é muito interessante. Poliuretanos, a gente consegue fazer uma série de poliuretanos muito legais também, pensando aí nesses polióis de origem natural. Então, tem vários exemplos, tá? E vocês têm que ter a sensibilidade de olhar para isso daqui e não assustar com o nome. Porque você vai olhar, poliuretano, caramba, eu vou ter que usar diisocianato e, pelo que eu lembro, tem 1 ou 2 diisocianatos que a gente pode pensar em conseguir através de alguma rota biotecnológica. Pois é. Mas sabe qual que é a beleza do poliuretano? A beleza do poliuretano, para quem não está acostumado a trabalhar com isso, é a quantidade muito pequena de diisocianato que você tem que usar na maioria das vezes que você está trabalhando com macromoléculas. Então, se você já tem uma macromolécula, tá, que é um poliol, então você tem uma cadeia polimérica cheia de hidroxilas lá, e você precisa ligar uma cadeia dessa outra, na verdade você vai precisar de uma micromolécula de um diisocianato, tá, para fazer essa ligação. É claro que você não vai usar uma só, você vai usar um pouquinho mais, né, para garantir que vai acontecer, né, essa reação. Afinal de contas, você está pensando aí em processos que têm uma natureza aleatória, né, o encontro desses grupos funcionais reativos. Tá? Então, você tem que dar uma chance também para que as reações aconteçam. Então, você não vai pegar 2 macromoléculas, ou seja, vai pegar essas macromoléculas, diluir, até que você tenha só, né, uma concentração tão baixa delas que, no final das contas, vai ser mais solvente do que macromolécula, e vai jogar uma moléculazinha, né, de um diisocianato lá no meio, pois sempre vai ser em proporções maiores. Mas quando vocês olharem, né, para a quantidade de diisocianato que vocês tiveram de usar para modificar essa estrutura macromolecular aí, desse biopolímero que vocês vão provavelmente estar trabalhando e querendo só modificar, a quantidade do diisocianato é absurdamente baixa. Então você está falando em, às vezes, usar 1% de um diisocianato. Tá? Dependendo do que você vai fazer, pode ser até menos. Então, repara, se for 1%, se for 2%, se for 5%, você vai poder dizer, meu material é majoritariamente de fonte renovável. A quanto? 95%, 99%, 99,5%, sei lá, depende do que você está fazendo. Né? Só digo o seguinte, é um recurso fenomenal o diisocianato por conta da reatividade dele. É uma espécie absurdamente reativa. Então,
quase qualquer reação que vocês imaginarem vai poder ser feita usando um diisocianato. Estão entendendo que não é para crucificar o diisocianato? Lembra quando eu falei da polianilina lá atrás, que você usava uma quantidade mínima de polianilina e modificava drasticamente as propriedades do sistema? É exatamente a mesma coisa que a gente está falando aqui. Tá? E aí como é que você chama essa classe de material polimérico? Você vai chamar de poliuretano. Se tinha uma hidroxila lá dentro, mesmo que fosse 1 bilhão delas, para um isocianato, e você fez a reação entre esse isocianato e essa hidroxila, o que formou aqui foi o uretano. E como provavelmente vai ter mais, né, de um sítio uretânico, você vai chamar isso de poliuretano. Mas você vai ficar triste porque o negócio deixou de ser verde? Não, você não vai deixar. Vai ficar triste porque você não vai poder mais chamar de bio? Você pode. Majoritariamente, não, usa essa palavra. Vai facilitar muito a vida de vocês e vai abrir muito o leque de possibilidades para o que vocês podem fazer com esse tipo de sistema. Alguma objeção, algum problema até aí? Alguém que ficou decepcionado? E Fernando? Não, né? Oi. A gente compra suco de laranja com 40% de suco de maçã, 99% é puro, né? Aham. Muito bem. Aí, João, vou anotar essa aí no meio das minhas aqui, que pô, é muito legal, cara, é muito legal. Bacana. Cara, isso aí, esses números, né? Quando a gente começa a pensar nesses números, tem cada número que sai, puxa vida. Esse daí foi muito legal. Um outro número bastante interessante para... aí é para outra aula de análise de dados que eu dou. Como é que era o negócio mesmo? 100% das pessoas que morreram de câncer beberam suco de laranja. Não, cara, e aí você vai ver que, qual é a relação causal entre o suco de laranja e o cara morrer de câncer? É zero, não tem nenhuma. Não, é só que é um negócio que está lá, está disponível, todo mundo está acostumado a beber, entendeu? Mas, não tem relação nenhuma entre uma coisa e outra. Isso é muito curioso também. Só fazendo um parêntese aqui, às vezes a gente fica muito ligado nessas questões de correlação, mas a gente tem que ficar ligado também numa outra coisa, que é causalidade. Você tem que ver o que está causando aquela história, aquela correlação. Se tem algo que causa mesmo aquilo, ou se não tem. Não, porque tem coisas que simplesmente sobem juntas. Se você parar para pensar, por exemplo, nessa questão aí do suco de laranja e quem morre de câncer, mas um monte de outras questões. Não quero embaralhar a cabeça agora, não. Vamos continuar aqui. Beleza. Isso aí é um aperitivo para depois vocês fazerem a tal da análise de dados e planejamento experimental, tá? Vale a pena parar um pouquinho e fazer esse curso também, que facilita muito, porque faz a gente pensar num número menor de experimentos, e experimentos mais significativos para as nossas atividades científicas. Show de bola. Ok. Para a gente pensar, e aí vem uma discussão que eu acho que, mesmo que não de forma direta, a gente está tendo ela já há algum tempo. Para a gente pensar, em polímeros verdes ou biopolímeros, vamos resumir o negócio para a definição do Pradella, para a gente pensar em biopolímeros de uma forma que seja economicamente atrativa, gente, a gente tem que pensar em biorefinarias como um novo modelo de negócio. A gente vai ter, então, aí as biorefinarias, bem alinhadas, com a ideia do agronegócio, buscando o quê? Otimização industrial, alto rendimento de conversão, alta produtividade, redução de custos, diversificação de produção. Isso daí é uma coisa que é muito, muito importante, porque no final das contas,
quando você trabalha com esses recursos renováveis, você tem que lembrar do problema, por exemplo, da sazonalidade. Se você tem algo que é sazonal, ou seja, você tem determinada fonte lá de matéria-prima durante, sei lá, 6 meses no ano. O que você vai fazer com a tua planta, com a tua indústria nos outros 6 meses? Vai fechar? Não pode, né? Você não pode fechar a tua planta, ela tem que continuar funcionando. Aí o que se precisa? Você precisa que essa planta que foi projetada seja versátil o suficiente para trabalhar produzindo outra coisa. Em outras palavras, isso não é muito trivial. Mas, se você pensar, né, em novos projetos, isso passa a ser viável. O que não dá para você fazer é você pegar uma planta antiga e tentar converter ela, achando que vai ser uma atividade fácil, para um modelo desse, que vai ter que lidar com diversidade, sazonalidade, por aí vai. E uma outra coisa que é muito relevante é pensar em redução de custos. Aí começa a questão desses bioprocessos cada vez mais eficientes. Só que tem gente que passa a vida inteira dedicado a isso, ao desenvolvimento de bioprocessos. E os avanços nessa área têm sido, assim, gigantescos. Acabei de falar para vocês, né, do ácido succínico, que é uma história de sucesso, agora 1,4-butanediol. Então, assim, gente, o tempo vai passando e o nosso conhecimento a respeito disso vai acumulando e soluções mais eficientes vão aparecendo. Assim a coisa vai acabar, mais cedo ou mais tarde, eu espero que mais cedo, migrando para esse tipo de planta, que vai trabalhar com recursos renováveis. Bacana, vai ser lindo. E quando que isso vai acontecer? Não sei. Tomara que seja rápido. Tomara que daqui a 10 anos a gente tenha muita coisa funcionando nessa base. Pode ser que seja antes. Repara, a gente vive um tempo de meio que singularidade, né? A gente chega numa determinada quantidade de conhecimento acumulado, que, repara, a quantidade de conhecimento que a gente acumula passa a acontecer numa velocidade, numa taxa exponencial. Então, assim, o que parecia impossível 5 anos atrás, hoje em dia a gente já está falando sobre. A quarta revolução industrial, que a gente fala aí o tempo inteiro, e que, caracos, a gente ainda está no meio, né, entre terceira e quarta, está aí. E a gente já está começando a falar em quinta revolução industrial. Qual que vai ser o impacto disso, inteligência artificial e tudo mais, nesses processos todos? Não sei, mas provavelmente isso daí vai ser muito rápido. A gente vai piscar os olhos e a nossa realidade vai ter mudado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ter resiliência e capacidade de adaptação. Gente, olha só, ainda mais na nossa atividade, não tem nada estático. Conhecimento evolui muito rápido, todo dia muda alguma coisa. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que se atualizar. Tem que estar constantemente estudando, se interessando, né, pelas novidades que vão aparecendo, se antenando nisso daí. A gente não pode mais funcionar igual, sei lá, algumas poucas gerações atrás aí, né? Vamos pensar umas 2 gerações atrás, né? 2, de repente, pensando de vocês, né? Uma para trás de mim, assim, que as pessoas eram bem mais resistentes, ou são ainda bem mais resistentes às mudanças, né? A gente tem que se adaptar com mais facilidade a isso, tá? Nada de brigar com a tua casa quando ela for toda inteligente, você não... Cara, eu já vi, sério, outra parte agora que eu lembrei, eu já vi um cara brigando com a televisão. Não igual antigamente, sabe? Que o pessoal ficava boa noite. Eu não sei se
Não sei, vocês não devem. Talvez vocês já tenham escutado alguém contar uma história dessa. Mas eu cheguei a ver, né? Os pais da gente, os avós, né, assistindo televisão. Aí o Jornal Nacional, a gente assistia Jornal Nacional naquela época, porque eu acho que tinha uns 3 ou 4 canais só. Era só TV aberta. Aí os caras falavam lá, boa noite, é o Cid Moreira, pô, lembro até hoje, boa noite. E o povo na sala respondia também, boa noite, era muito doido. Então, um negócio assim, bastante curioso, né? E você vê, então é um certo tipo de contato, né, com um aparelho, mas que era de verdade unidirecional. Por mais que a televisão estivesse falando alguma coisa e a pessoa respondendo, ninguém estava escutando ninguém. Mas o que eu vi, tem mais ou menos uns 2, 3 anos, foi um cara, já senhorzinho, brigando com uma televisão de inteligência artificial. Cara, muito doido. Ai, ai. Gente, a ponto da televisão virar para ele e falar assim, olha, eu não estou gostando da forma como você está me tratando, tá? Eu preciso de respeito, algum negócio desse aí, cara. Muito curioso, muito curioso. Então, assim, a gente tem que estar aberto a essas coisas, isso vai ser o normal daqui a pouco, e se a gente não se acostumar com isso, a gente fica para trás muito rápido, ainda mais num ambiente em que tantas mudanças acontecem, né, nessa velocidade absurda. E quando tiver tudo ligado, tá, quando esse 5G estiver funcionando e tal, eu tenho para mim que vai ser tudo tão mais rápido, mas tão mais rápido, tá, que a gente não tem nem como imaginar como é que vai ser quando isso estiver funcionando. E repare que essas redes de quinta geração já estão sendo implantadas, tá? Então isso vai ser uma realidade para a gente em poucos anos. Vamos ver. Né, fazer igual aquele negócio lá do... Caracas. Como é que é? Peraí que eu vou lembrar. Do Dracarys lá, como é que era? O Trono de Ferro... Como é que era o nome da série, gente? Pô, é possível, vocês devem ter assistido também. Que a última temporada demorou 2 anos para ser lançada. Game of Thrones, cara? Game of Thrones, obrigado, João. Pois é, cara. Né? Qual era a jogada? A jogada que eu falava para os meus colegas é, pô, a gente tem que segurar vivo até lançar essa última temporada do Game of Thrones. É a mesma coisa aqui, ó. Tem que fazer a mesma coisa, tem que tentar ficar vivo até chegar esse 5G. Eu acho que isso vai ser muito, muito interessante para quem puder acompanhar essas mudanças. Eu acho que vai ser muito legal. Bom, aí não fazendo um paralelo com Game of Thrones, que foi uma droga aquela última temporada, né? Mas tá, tomara que o 5G, quando chegue, seja mesmo revolucionário de forma positiva nas nossas vidas. Bacana. Tudo bem? Dando seguimento, então, vamos pensar em termos práticos. O que eu quero fazer com esses biopolímeros? Olha só, no mundo ideal, pensando, né, da forma mais lógica, linear possível, cara, eu vou substituir os produtos de fonte petroquímica, os polímeros, principalmente de fonte petroquímica, por biopolímeros. Aonde? Aonde eu mais uso, né, enquanto humanidade? Embalagens, artigos descartáveis, filmes e recobrimentos, fibras têxteis, na indústria de alimentos, na indústria automobilística e por aí vai. Ou seja, é tudo coisa que já existe. Vocês estão entendendo? Que entra aí de novo aquela questão do... Isso que a gente está propondo fazer, tá, tem que ser algo verdadeiramente competitivo que consiga tirar de circulação o que existe hoje. Então imagina, você vai produzir alguma coisa que vai substituir o polipropileno, o poliestireno, o polietileno. Isso é um desafio gigantesco, mas imagina no dia que você tiver algo
que é similar a um polipropileno e que é mais barato do que ele. E que ainda acumula um carbono para você ganhar os créditos de carbono aí, ó. Olha que legal. Você está ganhando em várias frentes, né? Tem a propaganda, tem os créditos de carbono, tem a venda do novo material, tem os royalties sobre a propriedade intelectual disso daí, por aí vai, gente. Essa que é a ideia. Como que isso vai acontecer? A gente tem que pesquisar. Se a gente não pesquisar, isso não vai acontecer nunca. Tranquilo nisso daí? A gente tem que deslocar. É isso daí que a gente tem que pensar. Deslocar produtos. Então, tem alguém que fabrica alguma coisa hoje que, infelizmente, ou o cara vai se adaptar ou ele vai sair do mercado. É isso aí. É essa que é a ideia, para fazer isso e para frente. Ok. Ah, tá. Aqui está a diferença das indústrias. Antigamente, os processos, né, que eram bem mais manuais, para outros que são mais automatizados. E quando a gente olha para esses carros, né, agora a gente vê que, poxa, uma parte considerável deles já usa recursos renováveis. Estava esquecendo de comentar isso. Por exemplo, as poltronas. Né, o enchimento das poltronas, na grande maioria das vezes, é fibra de coco. Painel. O painel está usando quantidades cada vez maiores de fibra de curauá. E por aí vai. Então, a tendência é acontecerem essas substituições mesmo. E quando a gente imagina, então, né, esse universo de biopolímeros, quais seriam os principais? Olha só, eu faço a minha lista aqui e vocês podem pensar, né, da forma que vocês acharem mais apropriada, inclusive mudar isso tudo. Mas, do meu ponto de vista, quando a gente para pensar em materiais que são biopoliméricos, olha, topo das nossas listas tem que estar isso daí, ó. Poliésteres, que realmente a gente vai ter uma diversidade de poliésteres gigantesca. As poliamidas, principalmente por conta das propriedades, que são excepcionais das poliamidas, são materiais que, via de regra, são bem mais resistentes que os poliésteres. Então tem aplicações bem mais específicas, suturas e por aí vai, que são muito interessantes. E quando a gente pensa em abundância, aí a gente está falando de polissacarídeos, a gente não pode esquecer dos polissacarídeos. Aí a gente volta para a questão da celulose, né? O biopolímero mais abundante no nosso planeta, da lignina, o segundo biopolímero. Aí tem gente que vai falar que não, que a quitina, que é o biopolímero mais abundante, que é não sei o que e tal. Depende, então, depende. Cada um puxa para o seu lado aí essa história. Eu continuo pensando na celulose. Eu acho que a celulose é imbatível, mas também não vou brigar com ninguém por conta disso. Tá. E a gente tem que pensar assim, olha, quais são as matérias-primas preferenciais para a gente produzir esses biopolímeros? A resposta já está ali. São as fontes renováveis de carbono. Então a gente está pensando em carboidratos, principalmente, e em óleos vegetais. Carboidratos a gente pode lembrar da cana, do milho, da batata. E quando a gente pensa nos óleos vegetais, tem aí mamona, soja, palma e girassol. Repara o seguinte, eu marquei cada uma dessas fontes com uma coloração diferente. Pensando, sabe no quê? Pensando em se esse recurso pode ser usado como alimento ou não. Essa é uma preocupação muito honesta e essa é uma discussão que até hoje tem muito espaço entre os colegas. Porque tem uma questão ética muito forte aí
quando a gente para pensar em usar recursos que são alimentares, tá, para a produção de bens de consumo. Então, você está desfiando uma quantidade de milho, de batata, de soja, que poderia servir, né, para produzir o nosso óleozinho de soja, muito importante, a gente precisa desses óleos, serve para alimentar os nossos rebanhos e tal. Você está deslocando isso para fazer algum plástico, algum sistema polimérico. Então, de verdade, tem que ser pensado. Tem que ter alguma forma da gente imaginar isso, né, e mostrar para as pessoas que, olha, essa competição, a bem da verdade, não existe assim, né, ou não é tão problemática quanto a gente imagina. Eu acho que é problemático e eu evito muito trabalhar com qualquer recurso desses aí que venha dessas fontes que servem de alimentação. Então, assim, gente, dá preferência a coisa que não serve para alimentação. Olha lá, o óleo de mamona, por exemplo. Nossa, que fonte rica. O óleo de mamona é fantástico. A gente consegue fazer tanta coisa tão legal com o óleo de mamona. A gente coloca o óleo de mamona como modificador numa série de sistemas poliésteres. A gente usa o óleo de mamona para fazer alguns poliuretanos. É muito, muito diversificado, muito rico. As algas, isso aí, Ângela, bem lembrado. Aí, lembro mais uma vez do professor Maulori Cabral, usar algas, né, para produzir etanol, produzir ácido lático e por aí vai. Faz muito mais sentido. Se conseguir migrar isso, então, principalmente para o oceano, vale muito a pena, tá? Fazer a produção desses vegetais, né, no oceano e já transformar eles lá. Tá, fantástico, maravilha. Depende, então, da gente pensar o que a gente quer fazer com esse recurso, tá? O que a gente está querendo, o que a gente está querendo produzir. Volto a dizer que se a gente estiver pensando em algo numa escala gigantesca, né, e se a gente tiver de deslocar alimento de alguém, tá, para produzir bem de consumo, nossa, tem umas questões que devem ser muito, muito pensadas em relação a isso. Mas sempre vai ter alguma alternativa. Como eu já tinha falado para vocês, mesmo no caso da soja, que a princípio 50% da soja é perdida em transporte. Eu tinha um número desse uns anos atrás, espero que isso já tenha caído, tá? Mas tinha um número desse, era gigantesco. Então, assim, essa soja que foi perdida no transporte, sim, se você pudesse coletar, ia ser legal, ia ser uma fonte bacana. Mas pensa no transtorno de você coletar uma soja que foi perdida no caminho. O melhor seria você não desperdiçar. Então, se você não desperdiçou, por que você vai usar para fazer um bem de consumo, tipo, não descartável, né, no lugar de dar isso de alimento para um porquinho ou para você mesmo, né, na forma de um bifinho de soja, que, diga-se de passagem, é bem ruim. Eu, pelo menos, acho, não sei o que vocês acham disso, mas uma vez ou outra até que dá, mas, né, via de regra, não. Tá? É isso que a gente tem que manter em perspectiva. Então, dá preferência a fontes renováveis que não são comestíveis. Essa é o principal ponto a ser guardado aqui. Então, já que a gente falou nessas classes, vamos começar a conversar um pouco a respeito de cada uma delas. Vamos falar um pouco agora sobre os poliésteres. E para a gente falar dos poliésteres, nada melhor do que apresentar alguns exemplos dentro dessa grande classe. Vamos começar falando de um que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, o polilactato. Aqui, na verdade, é um poliéster, então, alifático, proveniente do ácido lático. Repara que, no caso, né, o ácido lático tem esses isômeros ópticos, né, então você vai ter estruturas desse PLA que são diferentes.
Então, você pode ter um D-PLA, um L-PLA ou algo produzido a partir da mistura racêmica, tá? Dessas duas espécies. Tá. Quando a gente pensa, então, na obtenção do poliácido lático ou do polilactato, isso depende um pouco do monômero de partida, tá? Daqui a pouco vocês vão entender melhor a diferença entre o poliácido lático e o polilactato. Então, se vocês pensam que vocês estão usando, né, como fonte de partida um ácido lático de origem petroquímica, vocês vão ter seguramente uma mistura racêmica. Ao passo que, né, de fonte biotecnológica, aí não. Aí, dependendo da linhagem microbiana que vocês estão usando, vocês vão ter o D ou o L. Massa molar disso varia de 100 mil a 300 mil, então fica próximo aí do politerftalato de etileno. Tá? Essa massa molar elevada ela é muito interessante para a produção de artefatos, mas isso daí, para outras aplicações, como, por exemplo, liberação de ativos, foi um complicador, tanto que as pessoas estudaram durante um bom tempo o polilactato, né, como matriz em sistemas de liberação, mas a liberação era muito lenta por conta do tamanho muito grande dessas estruturas. Daí começaram a trabalhar com esses sistemas modificados. O exemplo mais clássico provavelmente é o copolímero do ácido lático e do ácido glicólico. O PLGA acelera muito a liberação dos ativos. No meu grupo, a gente tomou uma decisão um pouco diferente. A gente trabalhou durante muito tempo com o PLA, até a gente migrar para o PBS, e a ideia era fazer PLA de baixa massa molar. Então, quando a gente fazia isso, a gente modificava muito essa velocidade de liberação dos ativos. E acontecia, em alguns casos, uns fenômenos bastante curiosos, né? Porque à medida que essa massa molar média é menor, você passa a ter mais grupos terminais de cadeia, né, que modificam, então, o ambiente químico ali desse sistema de liberação. Isso é bem interessante. A fusão vai de 130 a 180. Em relação à cristalinidade, você tem materiais que vão desde o amorfo até o cristalino. E olha só que interessante, né? A gente muitas vezes fala de PLA e fala, não, PLA é legal, é biodegradável, é isso, aquilo. Sim, é biodegradável em condições muito específicas. Você tem que lembrar sempre disso daí, ó. O PLAzão, bonzão, ele vai ser resistente a micro-organismos do solo em temperaturas inferiores a 58 graus Celsius. Então, para você produzir a biodegradação desse PLA, você precisa ter um ambiente microbiologicamente ativo e temperaturas mais elevadas. Senão, o bicho não vai embora, não. Quando a gente pensa nessas rotas biotecnológicas, a gente está falando disso daqui, ó. A gente está falando em pegar biomassa, aí olha que legal, a gente tem a cana, né, quando a gente pensa aí, de repente, num etanol de segunda geração, tal, isso já começa a fazer um pouco mais de sentido, né, afinal de contas, né, quando você usa os açúcares direto, né, eles podiam servir para outra coisa, alimentação e por aí vai. Então, essa biomassa é fermentada, né, em bioreatores e produz o nosso ácido lático que a gente quer. Matérias-primas, então, as exoses, como a glicose, não é legal da gente usar isso, né, açúcares e tal, melaço, caldo de beterraba, amido, olha isso aí, arroz, trigo e por aí vai, puxa vida, né, é complicado, tá?
é complicado. Tem que imaginar aí alguma forma, né, de produzir isso sem impactar consumo de alimentos. Tá? Então tem que imaginar direitinho como é que trabalha com isso daí. E certamente já tem, hoje em dia, alternativas muito melhores, né? Partindo provavelmente da celulose. O camarada pensando ali, ó. Tudo isso daí a gente pode comer, né? É essa pergunta que a gente tem que fazer sempre. Tá? Como é que a gente está impactando esse equilíbrio alimentar aí? Isso é uma pergunta muito honesta. Então, depois desse bioprocesso aí da produção do ácido lático, ele vai sempre ter que passar por uma etapa de purificação, e depois dessa etapa de purificação, essa aqui é a nossa micromolécula, tá vendo? Ó? Tem um ácido carboxílico e tem uma hidroxila aqui, então a gente pode forçar uma série de reações, entre elas uma esterificação direta. Se a gente fizer uma esterificação direta, o subproduto disso é a água, e o produto principal vai ser essa macromolécula aqui, que é, nesse caso, o poliácido lático. Aqui tem um resumão. Você vai ter lá a biomassa, passa por hidrólise, fermentação, purificação, você consegue o ácido lático e polimeriza ele. Isso daqui é interessante, porque, repara, aqui tem umas diferenças, né, entre as rotas de preparo desse polilactato, tá, que justificam, inclusive, a nomenclatura que a gente dá. Pensa comigo aqui, ó. O que a gente está fazendo aqui? A gente tem o ácido lático e faz uma condensação com ele. Tá vendo? Gera uma molécula, então, de um poliácido lático. Você está fazendo ácido lático reagir com ácido lático via condensação. Olha o que acontece com isso daqui. Esses produtos, geralmente, esses produtos macromoleculares, geralmente são de baixa massa molar. A gente está falando de coisas aí ao redor de massas molares, ao redor de 2.000 até 10.000. Daltons. Agora, olha isso daqui. Quando a gente, então, pensa também, né, em produzir macromoléculas que são bem pequenas, de 1.000 a 5.000, na verdade é um pré-polímero que passa por uma despolimerização e gera um dímero, que é o lactídeo. Tem, então, uma polimerização por abertura de anel, que vai dar um polilactato, tá, que tem uma massa molar muito, muito elevada. Olha aqui, ó. A massa molar aqui é maior que 100.000. Viu quanto que era aqui? De 2 a 10.000 esse daqui por condensação. Por abertura de anel, maior que 100.000. Daí o que acontece? Isso é até uma boa diferenciação entre o trabalho que o professor Marcos Lopes desenvolve e o trabalho que o meu grupo desenvolve. A gente trabalha por condensação. Tá? Então, a gente sempre está produzindo materiais de baixa massa molar, pensando nesses sistemas de liberação. O professor Marcos faz um negócio muito mais elaborado. Ele faz aqui essa abertura de anel, que produz essas massas gigantescas, e eu sei que ele tem uns sistemas modificados que geram alguns elastômeros baseados aí no ácido lático. Tem muita coisa interessante. Para que eu estou frisando isso? Eu estou frisando isso para deixar muito claro para vocês que, olha, às vezes uma tomada de decisão, tá, durante o início da produção do material que você vai querer trabalhar gera propriedades que são completamente distintas. E isso é muito legal, porque abre frente para novas aplicações. Tá? Então, na verdade,
né, mudando alguma coisa ali no sistema, olha que legal, a gente trabalha com a mesma fonte, entendeu? Mas nós não competimos a princípio, né, com produção de materiais e até mesmo aplicações finais. Isso é muito legal. Tem muita coisa, é um campo muito amplo, dá para a gente fazer muita coisa diferente. Então, certamente, se vocês pensarem um pouco aí a respeito, né, dessas possibilidades sintéticas, vocês também vão encontrar alguma coisa que é uma novidade e que vale a pena ser trabalhado, tá? É muito amplo. Um resumão aqui de características, né? Eu já tinha falado para vocês a fusão de 130 a 180, são cristalinos, né? São materiais que podem ser desde amorfos até cristalinos. Aqui do lado a gente tem uma foto bonita de esferulitos do... Tinha que ser do PLA. Tá PHB aqui. Era para ser do PLA, tá? Mas tudo bem. Aí são resistentes a óleos e graxas. O que a gente quer fazer com eles? Olha só que legal. A gente pode pensar em embalagens. Aí vocês imaginam, né, que são sólidos muito adequados para isso, que funcionam bem para alguns alimentos, mas não para fermentados e líquidos, porque o PLA é uma baixa barreira para O2 e CO2, então não funciona bem para guardar líquido, nem nada fermentado. Ataque microbiológico, eu já tinha comentado com vocês, eles são altamente resistentes quando em temperaturas menores que 58 graus Celsius. São usados em embalagens, itens de descarte rápido e em fibras. Olha só a variedade de artefatos que podem ser feitos a partir do polilactato. Olha outros exemplos aqui. Copinho de PLA, tá? Uma carcaça de notebook feita com uma mistura de PLA e do terpolímero acrilonitrila butadieno estireno. Então olha só, não é 100% PLA não. O João está falando que é o melhor polímero para impressão 3D. Aí, olha que bacana. Não é 100% PLA, mas, caramba, a gente já diminuiu a quantidade, né, de polímero de fonte petroquímica em 50%. Isso é muita coisa. Isso é muito legal. E volto a insistir, essas substituições provavelmente são a forma mais eficiente de vocês conseguirem deslocar produtos aí no mercado. Substituírem produtos. Começa aí com uma substituição gradual, modificando a natureza verde, né, do artefato que vocês estão produzindo, até que vai chegar uma hora, eu espero, que vai poder ser tudo substituído. Tá. Mudamos agora de classe. Os polihidroxialcanoatos. Olha só. Também são poliésteres, então está dentro dessa macroclasse poliésteres. Tá? Mas o que acontece? Quando a gente pensa nos polihidroxialcanoatos, que são estruturas poliméricas aqui, ó, arranjadas dessa forma, tá? Repara, aqui está o grupo éster, tá? Esses poliésteres, eles são substitutos para plásticos convencionais. Não diretamente quando... Vai, filha. Pega o que você quer, vai lá. Não tem problema não, meu amor, vai lá. Resistiu até bastante tempo para entrar aqui. Maravilha. Então, o que acontece? Principalmente os copolímeros, tá? Os copolímeros desses polihidroxialcanoatos, eles podem servir, sim, como substitutos
para plásticos convencionais em processos de termoformagem, extrusão e injeção. Repara que muitas vezes, quando a gente fala nisso, né, que eles podem servir, né, eles servem, a gente apresenta até como se eles servissem já, né, para substituto de plásticos convencionais, a gente tem que lembrar que tem um caminho grande aí, tá, para isso acontecer, né, numa grande escala, e que muito provavelmente a simples mudança de matéria-prima nos equipamentos, né, que a gente tem disponíveis aí nas plantas não vai funcionar. Tá? Você vai precisar de adaptações mais profundas nesses equipamentos para poder rodar, né, esse teu outro polímero, esse biopolímero. Não, nunca é direto assim. Filho, papai está dando mal. Eu tive que devolver a coisa, mas essa vai ser a última vez que eu entro. Tá bom, tudo bem. Quem quer apostar que ela volta? Acho que sim. Depois, é melhor não apostar não, senão a gente vai perder. Tá bom. Deixa eu tentar retomar aqui a ideia. Essa mudança, então, né, nem sempre é tão direta. Ok. O que a gente pensa, né, em fazer aí com esses polihidroxialcanoatos? Tem que lembrar que eles são biocompatíveis, então eles vão servir como fios de sutura, moldes para engenharia de tecidos, uma matriz, são matrizes para liberação controlada de fármacos, são completamente biodegradáveis em ambientes microbiologicamente ativos. E, olha só que interessante, eles são preparados por biossíntese. Então, cabe bem naquele conceito lá de Bastos. Tá? Se você quer falar, né, de biopolímeros usando a definição de Bastos, legal, esse aqui é um exemplo muito bacana. Então, os polihidroxialcanoatos. Como é que eles são preparados, então? São preparados em bioreatores, onde esses micro-organismos vão estar num ambiente com excesso de carbono. Em algum momento você limita nitrogênio, fósforo, magnésio e ferro, e com isso eles param de se multiplicar e começam só a acumular carbono. Tem aí uma série de organismos geneticamente modificados que são usados para isso, entre as bactérias, como a Noma testosterone, Haustonia eutropha e por aí vai. E tem até algumas plantas, tipo a Arabidopsis thaliana. Uma coisa que é muito legal quando a gente pensa nos polihidroxialcanoatos é em relação à fonte de carbono. Olha só que coisa curiosa. A fonte de carbono ela pode ser renovável ou não. Olha isso daqui, então, que legal. Essa é uma parte que eu acho muito curiosa. Você vê, ó, fonte de carbono, metanol, glicose, óleos vegetais. Mas olha isso daqui, ó, subproduto lá da polimerização do ácido acrílico, que é o ácido propiônico. Também pode servir como fonte de carbono para esses micro-organismos. Eu falho por esquecer o nome do colega que fazia isso. Enquanto eu estava no pós-doc, tinha um colega, estava terminando o doutorado dele, e o doutorado dele era justamente usar o ácido propiônico como fonte de carbono para a produção de um polihidroxialcanoato. A história é bastante interessante. Você vê que você tem uma etapa inicial que é selecionar esses micro-organismos. Isso é bastante complexo. Você tem, então, lá os micro-organismos num meio super legal, cheio de açúcar, de açúcares, de micronutrientes, e você começa a jogar, né, ácido propiônico lá no meio. O que acontece? Primeira vez que você joga, morre todo mundo. Sobra um ou outro lá. Aí você separa esses
micro-organismos, faz eles crescerem outra vez, né, se multiplicarem outra vez, joga uma quantidade maior de ácido propiônico, vai matar praticamente todo mundo de novo, sobra um ou dois. Separa esse um ou dois, repete o processo, né, deixa eles se reproduzirem, joga uma quantidade maior de ácido propiônico e vai fazendo assim, entendeu? Até que a maioria do meio é ácido propiônico, uma quantidade muito grande é ácido propiônico. Tá? Então, essas bactérias foram selecionadas para sobreviverem nesse meio. É um trabalho muito, muito complexo, é um negócio muito difícil. Tá? E eu lembro assim, funcionava, mas dava um rendimento que era relativamente baixo em comparação com os mesmos micro-organismos quando usando glicose. É tipo assim, né? Você não mata, né, esses micro-organismos que foram, né, modificados para viverem aí nesse meio, mas você estressa eles demais. E é claro que eles lembram que tem uma fonte de carbono muito mais fácil. Lembram, né? Eu uso esses termos muito errados. Eu tenho uma amiga bióloga que sempre me fala, poxa, você não pode falar essas coisas. Lembra, come e tal, né? Às vezes eu falo o bichinho come, também tá errado pra caramba. Perdão. Tudo bem, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Tá? Então, é muito mais fácil, tá, para esse micro-organismo consumir essa glicose do que o ácido propiônico. Vai ser um ambiente muito mais estressante para ele, tá, esse ambiente rico de ácido propiônico. E, como tudo na vida, o estudo tem que parar uma hora, né? E é uma tese, né? Então são 4 anos, não é um tempo infinito. Tá? Mas sei lá, né? De repente tem alguém trabalhando ainda com isso aí, e quem sabe os resultados hoje em dia já não são muito melhores. A ideia, gente, é mais ou menos essa daqui, ó. Você tem lá um substrato, então, essa fonte, né, de carbono, tá? Você coloca o micro-organismo em contato com isso e faz o seguinte, deixa ele crescer de uma forma não limitada. Em outras palavras, você está dando a fonte de carbono, tá? E você está dando também os nutrientes e micronutrientes que vão permitir que esses micro-organismos se reproduzam. Você está aumentando a população deles. Tá? Você joga um corte lá dentro e começa depois a aumentar essa população. Vai chegar uma hora que você tem um caldo que está na condição ideal para você continuar o processo, e aí o que você faz? Você limita o crescimento. Você corta nutrientes e micronutrientes. Quando você faz isso, você só deixa lá, olha, excesso dessa fonte de carbono. Tipo, você está usando glicose, deixa um monte de glicose lá. O que vai acontecer? É basicamente o mesmo raciocínio nosso, embora não seja um raciocínio, né? Tempos difíceis, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar acumular energia. E é o que eles vão fazer. Eles estão ali no momento em que eles não podem se reproduzir. Então, eles vão considerar, né, esse ambiente como um ambiente estressante para eles. Qual é a alternativa? Eles vão se preparar, né, para tempos melhores. Como que eles podem fazer isso? Estocando energia. Então, eles começam a estocar energia na forma dessas cadeias poliméricas, pensando no que o Zin falou lá atrás, né, da pressão osmótica, né, que é uma forma mais inteligente desses micro-organismos fazerem isso. E o que acontece é isso daqui, ó. Acúmulo de biopolímero no interior desses micro-organismos. E repara, tem mais biopolímero aqui do que micro-organismo, né? Então, ele acumulou um monte, né, desse biopolímero, tá, dessa fonte de energia, tá, e aí você faz o quê? Aí você mata o bicho, joga ele mata o micro-organismo, né? Joga ele num solvente, tá? E aí começa a fazer uns processos lá de separação dessa capa proteica, né, o João está falando que algumas cepas
chegam a 90% de pH acumulado. É mais biopolímero do que micro-organismo. É muito legal isso daí. Então você joga isso tudo lá num banho de solvente a quente, extrai o biopolímero e usa ele para fazer uma série de coisas legais, como, por exemplo, aqui o PHB, que é um dos menos versáteis. Você pode usar para fazer umas placas de circuito e coisas dessa natureza. PHB que é o famoso poli-3-hidroxibutirato. Repara aqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo? E o grupo pendente, olha só, o grupo R é esse CH3. Por isso que ele é o 1, 2, 3 hidroxibutirato. PHB. Olha esse outro aqui. Já é um copolímero. Algum desses micro-organismos conseguem produzir copolímeros que acabam sendo mais interessantes do que o homopolímero. Nesse caso aqui em particular, esse é o copolímero de poli-3-hidroxibutirato e 3-hidroxivalerato, PHB-HV. Ele é mais flexível do que o PHB. Então, ele pode ser usado em umas aplicações que são mais delicadas, como, por exemplo, essas cerdas. A ideia desse desenho anterior aqui, dessa figura, é que isso daqui é uma escova de dentes, mas não da forma que a gente está acostumado. Isso daqui é um negócio primitivo, né? Ancestral é melhor do que primitivo. Ancestral. Repara aqui, ó, você tem uma haste, né, de madeira e a ponta dela é picotada, tá vendo? Deixando umas cerdas aparecendo aqui. A ideia é esfregar isso contra os dentes. Mas tá. Quando a gente pensa aqui na estrutura, né, do copolímero de poli-3-hidroxibutirato, 3-hidroxivalerato, olha só, a continha que a gente vai fazendo é essa aqui, ó, 1, 2, 3, tá vendo? O primeiro carbono que a gente conta é esse aqui da carbonila. O segundo, o terceiro, e ligado a ele, olha, tem esse grupo R, CH3, tá vendo? Então são 1, 2, 3, 4, por isso que é o 3-hidroxibutirato. Agora olha esse outro aqui, o 3-hidroxivalerato. O primeiro carbono que a gente vai contar é esse da carbonila, está aqui o segundo, o terceiro. Esse daqui é o grupo R. Ok? O que esse grupo R é nesse caso? Um CH2 ou um CH3. Então, na verdade, são 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que esse cara aqui é o valerato. 3-valerato. Olha outro. O copolímero de poli-3-hidroxibutirato e 3-hidroxihexanoato. PHB-HHX. Vamos lá. Então, a fonte, né, de carbono, glicose e óleos vegetais. Esse copolímero ele é mais resistente, dá para usar ele, então, no preparo de frascos, que você vai imaginar aí que vão ser mais resistentes ao impacto. E aí, olha para a estrutura. Contamos de novo, ó. Primeiro carbono, esse da carbonila. Segundo, terceiro. O que está ligado a esse terceiro? Um grupo R, que é um CH3. Um grupo alifático CH3, né? Então são 1, 2, 3, 4. Esse é um 3-hidroxibutirato. E esse outro lado aqui? Olha, primeiro carbono, o carbono que está aqui é o carbono da carbonila. Segundo, terceiro. O que está ligado nesse terceiro? Um grupo alifático, um grupo R, CH2, CH2, CH3. Então, quando a gente soma 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um hexanoato. Essa que é a ideia da nomenclatura desses pHs.
No que eles são usados? São usados em embalagens, itens de descarte rápido, filmes flexíveis e por aí vai. Essa foto aqui é clássica. Isso daqui eu acho que todo mundo já viu, né? Uma garrafa de PHB sendo biodegradada. Então, à medida que o tempo passa, repara, a embalagem é completamente consumida, ela é completamente biodegradada. Então, de verdade, né, esse é um material completamente biodegradável. Bem, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. E por favor, não se esqueçam de deixar um joinha e de se inscreverem no canal.